Carla, good morning. Bom dia, Sabine. I thought that before we travel back to London, we give the Portuguese audience a chance to let you tell them what happened this week in Portuguese, because it was pretty important that we went to see the police on Wednesday together when you had to go both to what they call bail hearings, and we were told the police dropped charges. So do you want to tell us what that means and what actually happened on the day and what we've been doing since? Sim, a gente foi de manhã à polícia para o José responder às 11 horas à bail. Quando ficamos surpresos, disseram que todas as acusações tinham sido retiradas e o caso tinha ido abaixo, que não havia evidência. Eu, como tinha só ia ser ouvida só às 2 da tarde, eu perguntei, levei a minha folha e perguntei como é que era, se eu precisava voltar ou se não era preciso. Foi quando me disseram que eu também não precisava voltar, o que foi bom. Dá-nos mais para lutar agora, muito mais, já podemos sair do país, estamos mais livres para expor esta corrupção toda fora, porque isto é só corrupção, acusam as pessoas sem provas, levam as pessoas presas sem provas, com falsas acusações, porque os serviços sociais criaram uma falsa acusação, não se acusa assim ninguém do nada. Para se acusar uma pessoa por lei tem que se ter provas, sem provas não se acusa ninguém. E levar uma pessoa por 12 horas, ainda por cima eu que nunca tive registro criminal, nunca cometi nenhum crime, fiquei afetada, muito afetada. Cada vez que me batiam à porta eu ficava assustada, em pânico, com medo. Nunca tinha cometido um crime e foi a primeira vez que estive dentro de uma cela. Tudo isso me afetou um bocado. E ainda hoje me afeta porque as pessoas, quando não cometem um crime, têm a consciência tranquila, mas afeta-lhes um bocado a vida porque depois ficam com o receio da polícia. Eu hoje em dia, antes acreditava na polícia. Neste país ainda acreditava um bocado, apesar do que eles fizeram, como meus fiz o ano passado também ilegalmente, só que agora é que eu não acredito mesmo neles. Agora eles podem vir até falar muito bem comigo, eu agora estou sempre com o pé atrás com eles. As Mackenzie friends, we helped you to put a letter before claim together that you sent to the police. The result was that they dropped the charges. Now we have done the same for the council. What do you expect to happen? Pronto, a carta que foi mandada para a polícia pela Sabine, que foi prestada pela gente dos Correios, com um recorde de entrega, foi muito ótimo, porque foi o que levou mesmo eles a quererem negociar. Ficaram com o pé atrás, ficaram com receio, ficaram com medo de tudo, porque eles não esperavam que a gente os atacasse. Esse ataque foi ótimo, porque foi quando eles recuaram atrás, começaram a pedir para negociar, que era para a gente não ir para uma revisão judicial e não os levar a tribunal. Recuaram e largaram e pronto, foi quando a gente foi para responder à bail. Eles já não quiseram avançar mais, fecharam o caso, as nossas coisas ainda não foram devolvidas, esperamos que seja em breve. Porque eles disseram 2 dias, já passaram 2 dias, ainda não foi nada entregue, mas hoje vai-se à polícia outra vez saber o que é que está a passar. Agora, a gente escreveu outra carta, que é uma carta, chama-se Antes de Reclamar, em português é Antes de Reclamar ao Tribunal, para uma revisão judicial, a gente está a informar as partes todas. Esta é para os serviços sociais. Se eles não entregarem os nossos filhos, se não colaborarem ou não entrarem em negociações com a gente,
a gente os levará para uma revisão judicial. Que a polícia funcionou, espero que vá funcionar também com os serviços sociais, porque senão a gente avança com a revisão judicial. We have tried the legal route via the two solicitors who helped you, or rather you tried those solicitors who both let you down and clearly did not operate either in José's or your interest. Therefore, we stepped in as Mackenzie Friends. We then tried the political route in Brussels with the result of the meeting on April 17th with the consul and the attaché of the embassy, and that didn't seem to have resulted in anything except the arrest, which now has been dropped. We have now approached the ambassador because Dr. Luis Villaboas recommended this to us. What role do you think the media in Portugal can play? A mídia em Portugal pode fazer muita pressão, porque a gente sabe de um caso que agora aconteceu mesmo estes dias, dos irlandeses que deitaram a filha para a piscina e tudo. Como Portugal agiu bem, nesse sentido, que a criança podia ter morrido. Portugal agiu bem. Porque é que já os jornais ingleses estão a acusar Portugal? E porque é que estão sempre a ceder a entregar as crianças aos ingleses? Porque eles não cedem aos portugueses. Eu acho que está na hora, é de Portugal, tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro, meter um ponto final nisto, avançarem também para a frente. A gente somos portugueses, os meus filhos são portugueses, acho que está na hora as autoridades todas locais em Portugal se mexerem no meu caso. Não só no meu caso, porque há mais portugueses na mesma situação. Há mais portugueses, eu tenho conhecimento de mais casos, que as pessoas estão-me a pedir ajuda, como é que podem fazer. Acho que está na hora de ajudarem nós, os portugueses. Não é só ajudarem os ingleses, como o caso da Madeleine McCann. Ok, sim senhora, a criança desapareceu, tem-se que ver a criança onde é que está. Mas é assim, os pais andarem a pedir indenização. É demais. A gente portugueses também estamos a ficar fartos. Eu ando a pedir indenização, eu não estou a pedir indenização, eu só estou a pedir umas filhas. Eu não cometi crime nenhum, o meu marido não cometeu crime. Está na hora de Portugal começar a agir. Está na hora dos nossos governantes fazerem alguma coisa por nós, estrangeiros, que estamos cá a lutar fora, pelo nosso país, com muito orgulho de sermos portugueses. A média tem que fazer pressão em todos os casos portugueses que os filhos são retirados lá fora. Tem que investigar. A média é a única que pode fazer pressão sobre os nossos governantes. As pessoas que tiverem um caso, que estejam no estrangeiro, têm que expor tudo na média. Não tenham medo, não tenham receio. Mesmo vão para uma cadeia, mas fazem com orgulho, fazem pelos vossos filhos. Os nossos governantes têm que deixar dos ingleses fazer tudo no nosso país, porque senão qualquer dia o nosso país é mandado pelos ingleses. A gente somos portugueses, temos orgulho no nosso país, somos um povo trabalhador, somos um povo com garra. Então está na hora, neste momento, de Portugal levantar a sua cabeça, erguer a sua cabeça e pôr os ingleses de lado. Porque a gente estamos sempre a ser os culpados de tudo e estão sempre a dar tudo aos ingleses e a fazer tudo pelos ingleses. O que é que se faz pelos nossos? O que é que se faz pelos nossos conterrâneos que estão cá fora, estão a sofrer? Como uma mãe está em Londres, está também sem as duas filhas. As duas filhas estão com um casal de lésbicas. Essa mãe também perdeu a filha, sem razão. As filhas sem razão. Como outra rapariga que perdeu o filho, sem razão. E muito mais casos que há. Acho que está na hora dos nossos governantes começarem a andar para a frente e começarem a agir pelos portugueses. Porque a gente tem orgulho no nosso país, a gente luta cá fora para mandar para o nosso país. A gente sempre lutou, mas sempre com orgulho. A gente nunca maltratamos os nossos filhos. Acho que está na hora de ajudarem e deixarem tanto ajudar os ingleses
intervirem quando eles fazem, porque eles vão para a bebedeira, eles embebedam-se. Eu nunca bebi na minha vida, eu nunca tomei drogas. O meu marido bebia antigamente, uma cerveja de vez em quando, mas nunca andou nas drogas. Nunca abandonamos os nossos filhos sozinhos em casa, não foi como a minha mãe disse, porque essa história é depois para eu falar com ela em tribunal. Mas eu tenho a consciência tranquila. Eu nunca abandonei os meus filhos, sempre lutei pelos meus filhos. Eu podia ser rica, eu podia ter uma casa muito melhor, eu até podia ter tudo bom e do melhor. Eu não tenho. Tenho aquilo que eu posso. Mas os meus filhos têm tudo. Dentro de casa. Os meus filhos, tudo. As últimas gadgets, é tudo deles. Eles têm o Wii, eles têm Playstation, eles têm Xbox, eles têm iPods, eles têm telemóveis. Eles têm tudo um pouco. A gente nunca lhes negou nada. De roupa, então tem a dar com pau. Nunca lhes faltou um prato de comida. Então porquê que a gente não pode ter os nossos filhos? Mas aqueles que mandam para a piscina perdidos de bêbado, esses podem ter os filhos porque são ingleses. A diferença é que a gente portugueses somos filhos da... somos filhos de... E os ingleses são filhos da mãe. Somos diferentes nisso. In the UK, the Daily Mail is one of the popular newspapers, and it has published 3 articles that are relevant. Maybe you repeat the titles in Portuguese. For me, the first one is that the UK courts must not decide the fate of foreign children, which is the first important one. The second one, that by the same top judge, the president of the family division, that social workers should go to jail if they make mistakes. And the third one, just today, that there is a Madeleine McCann effect. What do you think? O Daily Mail publicou 3 artigos, eu vou traduzir para português. Um que foi que os tribunais dentro da Inglaterra não podem decidir sobre as crianças estrangeiras. Ou seja, não podem decidir porque têm que comunicar aos países das crianças e os países das crianças é que têm que intervir. Ou seja, nenhum juiz dentro da Inglaterra tem a capacidade para decidir o destino e a vida de um filho de um estrangeiro. Isso foi escrito pelo Daily Mail porque foi o juiz superior do Tribunal de Família. Ele é que manda. Os outros juízes não mandam. Só que os juízes não têm estado a guiar por isso. Mas têm que começar-se a guiar e os países, embaixadas, consulados, têm que começar a agir. Não é só estarem sentados e a ganhar dinheiro, têm que começar a agir. Outro que foi publicado foi: se algum assistente social inglês quebrar uma lei em tribunal, quebrar uma ordem do tribunal, pode apanhar 2 anos na prisão. Ou seja, as minhas ordens foram quebradas. E agora também eu quero saber como é que vai ser, o que é que o social worker vai apanhar, porque eu também o quero ver lá dentro. Porque se ele quebrou, acho que se eu quebrar uma lei, uma ordem, eu vou presa. Por isso, o mesmo também é para os serviços sociais agora, foi o que o juiz de família superior disse. Hoje vem no Daily Mail o efeito da Madeleine McCann, por causa do casal do Norte da Irlanda, porque o Norte da Irlanda é a mesma coisa do que o Reino Unido. As leis são as mesmas. Ou seja, a gente tem que abaixar sempre aos ingleses? Não. A gente somos superiores a eles. Somos um povo que conseguimos ser superior em educação, em tudo. Somos trabalhadores, somos honestos, andamos de cabeça erguida. Somos um povo que não temos medo, por isso está na hora de acabar. Se os direitos é para os ingleses, também tem que começar a ser para os portugueses. Assim é que começa a ser. Se os ingleses podem ir para o nosso país e guiarem-se pelas leis inglesas, o nosso país também tem que começar aqui a guiar-se pelas nossas leis, principalmente a embaixada. Não seguir as leis britânicas e seguir as leis portuguesas.
porque eles vão para aí, também se guiam pelas leis inglesas, a gente também tem que começar a fazer o mesmo. So the children suffer. That's the bottom line. Is there anything else that you want to say, Carla? Neste país, a cada 20 minutos, são crianças retiradas aos pais, com acusações falsas. Porque aqueles que matam, porque tem acontecido e continua, quem abrir a BBC online vai ver, volta lá, casos de pais que matam os filhos. Eles não tiram. Os serviços sociais sabem dos casos. Essas crianças não são retiradas aos pais. Eles deixam com os agressores até que a criança aparece morta. Agora, aqueles que não são maltratados, eles tiram por causa da adoção forçada, porque dentro da Inglaterra a adoção forçada é forçada porque é sem o consentimento dos pais e contra os desejos das crianças. Inglaterra quebra o artigo 9 do direito às crianças, o artigo mais principal do direito às crianças. Continuam a quebrar os juízes, os serviços sociais, a polícia e tudo. Onde é que está o direito às crianças? O que é que as crianças são? As crianças são o nosso futuro. Há que olhar pelas crianças, sim. Mas é assim, Inglaterra exagera. Porque aqueles que deviam ser retirados mesmo aos pais, esses não são. Porque muitas mães aí que eu vejo são drogadas, andam por dias bêbadas, continuam a ter os filhos. Mas aquelas que nunca beberam, nunca tocaram em drogas, essas não têm. Há muitas mães que têm, problemas mentais, coitadas, precisam de ajuda, não, retiram os filhos. Mas se for para adotar, uma pessoa que tenha problemas mentais pode adotar. Não tenho nada contra os gays, nem contra as lésbicas, mas é assim, casarem é uma coisa, ter filhos é outra. Ou então há muita criança que também passa fome em países de África e tudo. Quem é que olha por essas crianças? Metade das pessoas nem querem adotar essas crianças. Porquê? Essas crianças, muitas delas, não têm pais, não têm mãe. Essas precisam de amor. Agora estás a adotar uma criança cujos pais disseram não queremos o nosso filho para adoção. Isso é contra a lei. Porque os pais querem aquela criança, amam aquela criança. A adoção só deve ser feita, em último caso, e se os pais deixarem ou abandonarem e não quiserem saber dos filhos. Agora, se os pais disserem não queremos os nossos filhos, acho que a adoção não deve ser feita. Acho que devem parar de adotar crianças em que os pais querem as crianças e as crianças querem os pais. Acho que porque estão a quebrar o direito tanto humano dos pais como o direito das crianças. Tanto os pais têm direito aos filhos como os filhos têm direito aos pais. E acho que para se olhar pelas crianças, sim senhora, tem-se ter provas. Uma criança que seja maltratada não é maltratada um dia ou dois, é maltratada várias vezes. Uma criança que seja maltratada não vai para a esquadra da polícia rir-se para um estatimento que dá à polícia, pelo testemunho que dá à polícia. Como o meu filho teve-se sempre a rir para o vídeo, teve sempre-se a rir, parecia que aquilo tinha graça, para mim não, pronto, para a gente não tem, porque são coisas sérias. No entanto, ele disse a verdade, acabou por dizer a verdade. Ele já tinha feito isto em Portugal também, com a tia, a mesma coisa que ele fez aqui com o pai, ele já tinha feito em Portugal contra a tia mais nova. Ele já fez com a família de acolhimento e ele vai continuar a fazer. Eu esta semana tive ao telefone com o assistente social e ele disse-me, ele porta-se mal na escola, ele não obedece a ninguém, ele não ouve ninguém, ele continua a fazer tudo o mesmo e ele vai continuar. Ou seja, eles estão a tornar o meu filho um pilantra. Eu não quero isso para o meu filho. Eu quero que o meu filho tenha uma vida boa, quero que o meu filho seja alguém na vida, tire um curso, tenha uma boa profissão. É o que eu quero para o meu filho. Não quero que ele ande aí na malandrice, mas é o que ele se está a tornar. Porque quando eu pedi ajuda aos serviços sociais, foi porque o meu filho estava fora de controle, o meu filho não ouvia, o meu filho... Eu pouco mal já consegui controlar, eu tentava, só que eu tocar não lhe tocava.
O meu filho chegou-me a bater, chegou-me a roubar. Tenho queixas apresentadas na polícia. Só que é assim, eu precisava de ajuda porque eu já não dormia. Porque eu fui apanhar facas debaixo do colchão do meu filho. E eu com medo que ele matasse a gente e os irmãos, principalmente os irmãos, eu já não dormia. Eu estava num estado que eu estava a chegar a... Estava a enlouquecer. Eu pedi para ele em respiste quer, ou seja, respiste quer é estar com uma família de acolhimento temporariamente só por uma ou 2 semanas. Para eu conseguir descansar. Que era para eu recuperar as minhas energias. O que nunca me foi dado. Eu corri os médicos todos. Eu recorri à mental health, ou seja, aos psicólogos e psiquiatras para o ajudarem, porque o Emanuel em Portugal, ele tomava medicação, o Risperidona. Aqui, negaram sempre a ajuda ao meu filho. Desde médicos até o mental health, negou sempre a ajuda ao meu filho. O meu filho, sim, se ele tivesse a medicação, ele controlava-se, ele acalmava, mas sem a medicação era impossível. E ele não se portava só mal em casa. Na escola, ele estava sempre a ser expulso. Não tem conta, às vezes. Ele mentia na escola. Ele agredia o staff da escola. Ele cuspia para a cara dos colegas. Ele maltratava os colegas. Não conto pelos dedos as vezes que eu recebia telefonemas da escola. Era quase dia sim, dia não. É assim, eu precisava de ajuda, só que quando eu pedi ajuda, negaram-me. A seguir, passado uns meses, roubaram-me logo os meus filhos. Mal eu pedi ajuda. Eles usam quando a gente pede ajuda para roubarem os nossos filhos, em vez de darem. Uma pessoa quando precisa de ajuda, é só ajudarem. Porque eles, nos meus outros filhos, eles não têm um relatório seja, nem médico, nem nada. Nada, não há prova nenhuma. E o Emanuel, no dia 23 de abril, saiu comigo de casa. O Emanuel não tinha nada, não estava marcado. Quando a polícia veio, mais os serviços sociais, eu não sabia o que é que se passava. Só soube, passado uns meses, por colegas dele, que me disseram que o Emanuel andou à briga, a caminho da escola. Quando eu confrontei o meu filho com isso, foi quando ele disse, sim mãe, andei, e eu menti contra o pai. Foi quando eu descobri a verdade. Primeiro por amigos do meu filho, que andavam com ele na escola. Depois, quando eu confrontei, ele disse-me a verdade. Eu não fiz mal, o pai não fez mal. E estamos sem os nossos filhos. Mas foram em inglês, bêbado, perdido e bêbado em Portugal, tem logo os filhos. Eu aplaudo Portugal. Eu aplaudo os nossos ministros que devem se mexer é para a gente, não é para os ingleses. Por isso é que a gente tem ministros a olhar pela gente em Portugal e para olharem pelos nossos direitos portugueses, pelos direitos dos seus conterrâneos, pelos direitos dos seus cidadãos, não pelos dos ingleses. Está na hora. Por favor, eu peço ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, metam-se neste assunto. Parem de ajudar os ingleses. E ajudem os nossos cidadãos. Porque não sou só eu. Há mais casos dentro deste país, dentro da Inglaterra, que os portugueses estão a ficar sem os filhos. Obriguem as embaixadas a trabalharem. Obriguem os consulados a mexerem-se. Obriguem os consulados a tirarem mais as embaixadas às crianças portuguesas que estão a ser roubadas aos pais neste país. Obrigada. Thank you. Bye for now.